Bem-vindos ao Pode Rever. Eu sou o Alexandre Spin. Hoje aqui ao meu lado está novamente comigo Patrícia Spin, a minha esposa. Seja bem-vinda, Patrícia. Olá, prazer estar aqui novamente com vocês. Recebemos também junto conosco aqui na mesa um casal muito especial e nós vamos falar de metanoia, ferramentas práticas e passos simples para fortalecer o nós. Então, guarda aí, porque nós vamos falar sobre casamento, relacionamento e casais. Já quero deixar uma frase para você. Hoje a gente vai direto ao ponto. O nós começa com eu. Quando cada um cuida das próprias feridas, o casamento muda de verdade. Vamos conosco, solta a vinheta. E conosco na mesa os nossos convidados. E eu já quero apresentar. Um dos nossos convidados hoje é apóstolo, instrutor do Ministério Rever, ministro de restauração, pai, marido. E a frase que o define é: a mudança vai acontecer não é porque eu comecei a fazer algo diferente. Ela vai acontecer porque eu continuo fazendo o que comecei. E também ao seu lado, nós temos ela que é pastora, instrutora do Ministério Rever, ministra de restauração, mãe e esposa, dedicada a fortalecer lares com passos simples e constantes. A frase que a define é: sozinho nunca, juntos sempre. Juntos, eles têm 32 anos de casamento, 35 de história, 2 filhos, Mateus e Pedro Lucas, 3 netos, servem famílias como instrutores no Ministério Rever, mostrando que cada um trata a própria história. O casamento floresce. Jorge e Carla Martins, sejam muito bem-vindos. Prazer estar aqui e obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Carla, seja bem-vinda. Eu que agradeço, me sinto honrado de estar aqui nesse lugar. Que bênção. E nós vamos falar hoje em blocos. Então, o primeiro bloco tem como tema família de origem influencia casamentos. Como nós estamos em casais, eu com a minha esposa, há 32 anos juntos, também Jorge e Carla com a sua experiência, já há 35 anos de história, nós temos bastante conteúdo para trabalhar dentro do casamento, falando individualmente o que somos cada um de nós, e dentro deste bloco nós queremos falar: família de origem influencia o casamento? E aí eu vou fazer uma pergunta para você, Jorge. Que costume da sua família você repetiu no casamento sem perceber? Você trouxe algo da sua família de origem para dentro do seu casamento e isso ia se repetindo sem você perceber? Sim, não tem nem como desfazer isso. Isso fica tão natural, né? Porque aí já faz parte do teu dia a dia e esse costume você vai se repetindo sem você se dar conta. E uma coisa que eu percebia no meu dia a dia depois de casado, né? Que eu costumo dizer que o casamento é igual ao ônibus cheio, precisa de umas 3 curvas para todo mundo se ajeitar e continuar a É viagem. verdade. E aí, dentro desse processo que é natural, depois que se ajeita, né? Que na verdade você passa se ajeitando a vida toda, mas que dá mais ou menos aquela arrumada básica, você começa a aparecer os comportamentos. E logo de cara a gente não percebe isso, né? Então a gente vai percebendo alguns sinais no outro, porque você acaba atingindo com esse hábito que não é saudável, você acaba atingindo quem? Quem está mais próximo agora de você. Porque antes pai e mãe estava todo mundo dentro daquele processo e já estava todo mundo ajustado, né? Já era algo comum na família. Já era até imperceptível, né? Porque vira uma rotina, vira um padrão, né? Isso, exatamente. Então, quando você sai desse ambiente e vai para um outro ambiente que é você com mais um, que também vem com os seus hábitos. E diferente, né? E diferente, aí começam os choques, né? E uma coisa que eu percebia, e que eu fui perceber depois de um tempo, depois dessa longa viagem dentro desse ônibus cheio, é que
a minha família, ela meio que me doutrinou a não expressar o que eu estava sentindo. Eu não tinha um espaço para expressar, para ter uma voz de fala e para até reconhecer o que eu estava sentindo, porque quando você quer falar de algo, você precisa falar sabendo o que é, né? E muitas vezes a gente não tem nem essa ideia do que está acontecendo. Então, a minha família tinha essa falta de diálogo, né? Tanto para o meu pai como a minha mãe, né? Foram pessoas que também não foram treinadas e não tiveram, né? Então ele só entregou aquilo que eles receberam. Então essa falta de comunicação, vamos dizer assim, e essa comunicação vir com coisas que estavam incomodando, coisas que tinha dificuldade, então isso era meio que atrapalhou muito, né? No diálogo, e você fica meio que torcendo que o outro entenda tipo por osmose, né, do que você tá querendo. Então, mas isso não rola, não tem como. O outro não tem bola de cristal para poder adivinhar, e a gente acaba acreditando que o outro vai perceber, e aí isso dá muito trabalho e muito conflito. E aí você vem dentro desse casamento formatado, né? Porque da família de origem, aquilo já era normal, você já não tinha um ambiente para se expressar, para comunicar, então você traz isso para dentro do casamento, e mesmo você não entendendo que aquilo era um lugar que você precisava se expressar, já estava dentro de você. Estava engessado, né? Tá, já estava engessado, ou seja, não é uma coisa perceptível, é algo que você carrega. Então, assim, por que eu teria que me expressar se isso não está dentro da minha programação? Isso. E aí você acaba vivendo, como você falou, por osmose. Será que o outro vai entender? Eu penso, será que ele vai compreender o que eu estou pensando? Sem ter aquele ambiente para se expressar? E o mais incrível é que depois que passa tudo, né, você fala assim, nossa, que coisa tão simples e ao mesmo tempo como nós complicamos muito, né? Continuamos, aí a gente dá uma continuidade que a tendência da evolução é melhorar, mas a gente começa a piorar o que é já ruim, né? É aquele ditado, aquela frase, aquele clichê que diz, nada está tão ruim que não possa piorar. E a verdade é que dentro do casamento a gente consegue piorar aquilo que já era ruim na família de origem, e aí a tendência é essa evolução. E se não quebrar esse ciclo, a próxima geração, que são os filhos, vai trazer essa piora, né? E a tendência é a coisa ficando mais grave. E se não houver uma quebra, né? E essa quebra precisa ser muito lúcida, né? É uma cirurgia sem anestesia. Você precisa entender o processo o que passou, o que está se passando, porque aí há um aprendizado que te dá um know-how para você depois até resolver, né? Então eu percebo que o que falta hoje é essa capacidade. O primeiro passo é entender o que está de errado. E olha que importante, né? Você já colocou o seu ponto de vista, né, em relação ao que você carregou da sua família de origem, né, que é o que nós estamos tratando nesse bloco. E dentro desse processo, você já não era mais uma pessoa que estava naquele ambiente mais de conforto, né? Aí vem a Carla, né? Aí, bom, começa agora um novo relacionamento. Carla, você sabia desse processo do Jorge, que ele se sentia dessa forma? E isso é um ponto. E o outro você também trouxe algo da sua família de origem? Então, como é que dois engessados se curam? Vim de uma família de mulheres fortes, se sentiam super independentes e resolviam. E muitas das vezes o que nos chocava é que ele engessado, eu não tinha essa situação, dessa visão, eu não enxergava esse engessamento, eu achava que ele estava parado, que ele não resolvia, aí eu ia lá tomava frente.
Bom, você tocou num ponto bem importante, porque é assim, você vem de uma família de mulheres fortes. Sim. E como era a sua casa, o seu pai e a sua mãe? Então, meus avós, né? Porque meu pai morreu, eu tinha 1 ano, nem cheguei a conhecê-lo. Tem a história da minha rejeição, né? E fui criado pelos meus avós. Então, assim, vi uma avó muito submissa. Tanto que até hoje eu luto para chegar à submissão, mas eu Não consegue. acho que só lá na Glória. Você vai casar comigo na Glória? A Glória não Na vai ter eternidade. casamento. Ah, então. Mas eu tô buscando ter essa submissão da minha avó. Ela era uma senhora maravilhosa. Mas aí eu carreguei muito a minha mãe. Que a minha mãe, por ter sido abandonada pelo meu pai, teve que trabalhar cedo, e foi uma mulher super independente, resolvia as coisas dela. E, de certa forma, eu trouxe esse legado para minha vida. Entendeu? Então, dentro da sua. Porque aqui o bloco é famílias de origem, Ah, né? E influencia o casamento. isso. O que eu entendi é que você foi criada pelos avós, É. ok? Sim. A sua mãe estava dentro de qual contexto? Ela vivia junto com vocês na casa dos avós ou não? Não, ela depois que meu pai morreu, eu com 3 anos, ela foi trabalhar fora. Aí ela se relacionou, ela casou de novo, né? Não levou você. Não, eu fiquei com meus avós. Então, quando você tinha 3 anos, a sua mãe casou novamente, é isso? Isso. Ok. O seu pai morreu quando você tinha 1 ano. É 1 ano. Então, Mataram ele. praticamente, você, dentro da sua família de origem ali, a sua referência, na verdade, era os avós. Os avós. E você tinha como exemplo uma avó submissa ao seu avô. Muito. No comportamento, no falar, No amor, no trato, cuidado. em tudo. Mas quando você traz aquele momento das mulheres fortes, você traz essa visão da onde? Da sua avó, Mãe, da sua mãe, isso. que também saiu de um problema, já teve uma interrupção no seu casamento, casou de novo e a sua mãe sempre foi Não, batalhadora. minha mãe não casou com meu pai. Quando minha mãe estava noiva do meu pai, e ela engravidou, noiva. Então, quando meu pai soube que ela estava grávida, ele não quis saber de mim. Que ele estava na situação da Marinha, então ele falou que se ele assumisse um filho, ia atrapalhar toda a carreira dele. Aí a minha mãe, com essa situação há 55 anos atrás, uma jovem grávida dentro de uma família, era uma bomba atômica. Entendeu? Então houve um impacto muito grande na vida do meu avô. Né? Meu avô se sentiu envergonhado, porque junto com ele, acho que tinha um vizinho também que a filha estava na mesma situação da minha mãe noiva, então a filha casou, mas a minha mãe teve essa situação que engravidou. Então o meu avô rejeitou a minha mãe naquela situação. A minha mãe entrava na porta, meu avô saía. Minha mãe sentava na mesa para comer, meu avô levantava. E com essa situação que ela ficou rejeitada pelo pai da criança e pelo pai dela também por causa dessa situação de vergonha que ele teve, ela por várias vezes ela disse que tentou me abortar, entendeu? Então assim que eu nasci, o meu avô mudou. Aí eu fui logo para casa, saí da maternidade, fui logo para com meus avós. E minha mãe foi trabalhar. Então eu essa coisa de mulher forte, de ir, eu vi muito, entendeu? Da minha mãe. Entendi. Então, olha como que é importante, né? Nós estamos falando, não ouvimos a história toda, né, do Jorge, mas nós entendemos que o casamento, já dá para você que nos acompanha, entender que o casamento é constituído por 2 pessoas diferentes, famílias de origem diferente, obviamente, aonde dentro desse processo essas 2 pessoas carregam marcas, Sim. carregam histórias, carregam, no caso da própria Carla, ela traz rejeição, Sim. né? Então, Desde o ventre. Desde o ventre, como nessa situação da mãe, que teve esses momentos até de tentar o aborto, né? Desespero da solidão, né? Da solidão. Então, como um casamento é marcado por histórias. Sim. Então, a gente muitas vezes acha que vai casar com alguém
e fala assim, bom, agora minha vida vai mudar, Ele vai me fazer feliz. mas não vê a mala que a pessoa está trazendo, Sim, né? é. De coisas, aquela mochila que ele traz, que são Cheio de tranqueira. cheio de tranqueira, né? Como a Patrícia, que minha esposa costuma falar, coisas que vão incomodando dentro do casamento. Então, Sim. uma mulher forte com um marido Engessado. que achava que se expressar não era um ambiente ali que ele não conseguia. E aí, como que era esse relacionamento de vocês dois? Então, percebe que é uma coisa muito interessante, que muitas das vezes nem sempre a história que se repete vão Uhum. trazer comportamentos iguais. Ok. Eu não cheguei a falar, né? Mas os meus pais também foram separados. No caso, eu convivi com meus pais até os meus 13 anos, mais ou menos. Depois eles se separaram. Aí vivi com eu, minha irmã e minha mãe. E essa separação, ela já teve um outro contexto para mim. Eu já trouxe um outro comportamento, eu já não tinha um histórico de diálogo, e depois menos ainda por conta da separação, e ficou mais afastado essa realidade de se expressar o que se estava se sentindo, o que se pensava, o que se almejava, e famílias com ausência de pais, né? E ela com um comportamento de estar à frente e eu com um comportamento de ficar calado. Então, assim, tá tudo certo para dar errado, né? Tudo certo. Tudo certo para dar Vai dar errado. tudo errado. Porque dentro dessa concepção, quando a gente casa, há um ledo engano, né? Que assim, o casamento vai ser a tábua de salvação que vai tudo mudar. Vai me tirar desse lugar. Vai tudo assim de forma orgânica, porque o casamento é algo maravilhoso, né? Sim. Tudo, né? Embora muitas das vezes alguém viva dentro de um casamento, tem histórico, experiência de casamentos não bem sucedido, mas você acredita que o seu vai ser diferente. Mas vai ser diferente por quê? Não, porque o casamento, não, mas existem coisas particulares que precisam ser avaliadas e tratadas, porque aí sim o conjunto vai fazer toda a diferença, que aí vai nascer uma nova família, que é o propósito de Deus, é justamente isso. Quando você une duas pessoas, não une para uma parecer com a outra, na verdade vão se tornar dois seres diferentes, criando outros seres, né? E esse é o propósito. E por isso que há esses comportamentos que muitas das vezes a gente não pode dizer que eu vivi isso, é exatamente igual que você viveu, então o comportamento vai ser assim, não é uma receita de bolo, né? A receita de bolo vem com todos os componentes e vai fazer aquele tipo de bolo. E a receita da vida, você pode ter todos os componentes igual que o outro viveu, mas não quer dizer que o resultado vai ser a mesma coisa. Eu, uma pessoa retraída, e ela, uma pessoa impulsiva, que pulava na frente de tudo, e o meu papel era totalmente diferente, né? Eu deveria estar numa outra posição. Como é difícil, né? Eu vou perguntar aqui para a Patrícia sobre essa questão, essas marcas, né? Os problemas da família de origem, que normalmente as pessoas carregam. Mas olha que interessante, o casamento, como foi bem colocado aqui, é algo de Deus, né? Foi uma instituição que Deus criou, né? Desde a origem. E isso nos traz a certeza de que o casamento, ele não foi feito para destruir nada. Não. Então, eu não caso com aquela expectativa, eu vou sofrer pra caramba, né? Nossa, como eu vou ser humilhado no meu casamento? Eu vou pisar na cabeça do meu cônjuge, eu vou ser uma pessoa muito ruim no meu casamento. Ninguém casa com essa expectativa. Eu pensava que lá estava ruim onde eu estava, né? Mas eu fui para uma situação pior. E muitas pessoas usam o casamento para fuga, né? Fuga. É a sua fuga. Se cria uma expectativa, Sim, né? Exatamente. De que vai ser feliz, que o outro vai fazer feliz. Que é só estar lá que a coisa vai acontecer de forma orgânica, normal, natural, vai tudo, a felicidade vai vir, né? E aí as pessoas, por exemplo, podem olhar para um casamento, né? Eu vou querer a opinião da Patrícia, mas as pessoas podem olhar para o casamento do Jorge e da Carla e dizer assim,
Ué, o Jorge não fala nada, não? Ué, quem manda naquele casamento ali é a Carla, pode perceber. Olha lá. Quer dizer, ninguém tá olhando a história, ninguém tá olhando o particular de cada um, Sim. né? As pessoas estão olhando o que é aparente, né? A roupa que tá vestindo, é quase isso, né? O que que tá mostrando? É isso. Mas, Patrícia, traz aí a sua contribuição para nós, como que essas coisas, né? Esses sinais, eles acontecem dentro das famílias de origem. Como que a gente pode perceber esses sinais de algo que já está carregando da história da pessoa? Um dos sinais que a gente percebe que é mais comum, né, é quando a reação da pessoa é maior do que o que realmente está acontecendo, né? Por exemplo, dentro do relacionamento conjugal, às vezes uma crítica, né, acaba trazendo uma reação o parceiro critica o outro, mas acaba trazendo uma reação além do que poderia, porque na realidade não foi para tanto, e a pessoa acaba ficando agressiva ou atacando de uma forma muito Hostil, né? muito agressiva, né? Sem necessidade de ser Só daquele uma palavra, jeito. mas Já é o suficiente. Então, o que a gente percebe é que aquilo, na realidade, não tem a ver com o que está acontecendo no casamento, e sim por conta, talvez, de uma histórico. dor que a pessoa já carrega da família de origem, né? Então, o que Então, é você- uma reação além daquilo que era necessário. Então, o que você está dizendo para nós é que, assim, vou pegar o exemplo aqui do casal, né? Que nós conhecemos, caminhamos juntos também aqui no estado do Rio de Janeiro. Mas usando o exemplo do casal, a Carla, ela é para frente, né? Ela quer resolver, é mulher forte e tal. O Jorge, uma pessoa um pouco mais retraída, entendendo que não tinha muito espaço na família de origem e carregou isso para dentro do casamento. Então, se a Carla perguntasse algo para o Jorge e o Jorge não respondesse de imediato, ela poderia ter uma reação assim: você não vai falar nada, não? Por ela ter Por ela carregar aquelas marcas dela. Isso, por conta na realidade, eu acho que mais a questão do controle que talvez ela carregava, né? Então, ela querer algo assim, me responde, né? Tem uma atitude, porque a pessoa que tem o perfil controlador, ela quer o tempo todo que as pessoas estejam ali. a função dela. Em função dela, atendendo aquilo que ela fala, tem que ser daquele jeito. E se a né? resposta não vier no momento, aí pronto, inicia a briga, a Exatamente. discussão. E olhando pelo outro lado da crítica, como eu dei, né, o exemplo, que muitos, às vezes você faz uma crítica que não é uma coisa, você fez uma crítica normal, e a pessoa ela leva para um extremo, mas essa reação, que é além daquilo que deveria, tem a ver não com o que o casal está vivendo, né? Não foi causada no casamento, e sim com a ferida que ela já carrega daquilo que ela viveu. Da família de origem. Da família de origem. E você tocou num assunto, Patrícia, um ponto que era justamente que tinha momentos que eu percebia que, assim, aquilo que a gente falou, que lá no início a gente não percebe que tem algo que esteja... Por trás disso. Não, que esteja em desacordo, né? Não é compreensível. A assim, gente não consegue assimilar. Mas chega um momento que você começa a olhar, assim, eu preciso fazer alguma coisa porque eu tô vendo que precisa funcionar diferente, mas a gente não sabe como. Aí quando você fala, que era justamente esse ponto que você colocou, você fala assim, você não coloca nem a cabeça para fora. Sabe aquela porta que você abre, você fala, não sai nem do cômodo? Sim. Aí você quer falar alguma coisa, só que já soa como se fosse aí vem aquele turbilhão. Aí é mais ainda você fica retraído. Exatamente. Né? Que realmente acontecia isso. Muitas coisas eu queria... talvez até trazer alguma coisa, mas por essa impulsividade que ela tinha, de coisas assim, não, tem que ser do meu tamanho, do meu jeito, com a minha profundidade, com a minha largura, e não pode ser nem 1 milímetro para lá, nem 1 para cá. Aí, quando saía de qualquer milímetro, tinha essa explosão. Aí, quando já era uma pessoa retraída, mais retraída ainda, que aí depois
começou a ter outros desdobramentos, que depois lá na frente a gente vai estar falando também. E só para complementar essa questão do controle em si, né, que a gente percebe muito, é que muitas pessoas, né, conforme a gente já acompanhei muitos casos nessa questão, da pessoa ser muito controladora, pode ser tanto o homem quanto a mulher, mas vamos puxar para o aspecto da mulher, né, que acaba sendo assim, uma mulher muito controladora é um grande problema no casamento. Realmente acaba sendo um grande problema, mas o que acontece? Por trás desse controle, na grande maioria das vezes, tem uma raiz de rejeição, que é exatamente o que ela disse, né? Por que a pessoa se torna uma pessoa controladora? Porque ter o controle de tudo, que as coisas sendo feitas do jeito que eu quero, eu não corro o risco de ser rejeitada novamente. Então, acaba sendo, né, uma maneira inconsciente de comportamento, né? De aceitação. E de, tipo assim, se eu tô no controle, as pessoas vão me aceitar, porque é tudo do meu jeito, né? Não corro o risco, né? Não corro o risco de passar pela dor da rejeição novamente. Então, por trás de uma pessoa controladora, muitas vezes, né, você olha assim, poxa, uma pessoa controladora, e você acaba trazendo até um olhar crítico sobre isso. Mas no fundo, existe talvez uma história de muita rejeição que levou a pessoa a se tornar ter esse perfil, né? E é uma coisa inconsciente, né? Não é que a pessoa pense exatamente assim, é que eu fui abandonado, porque ela não tem, ela não se dá conta que houve um abandono. Exatamente. É assim, que esse abandono tem esse reflexo. Ela sabe que o pai, né, o pai saiu de casa, não teve o pai, enfim, mas ela não faz isso de forma pré-meditada, né? Não, ela não faz essa leitura, né? Não faz essa leitura, ela vai só acontecendo. Aproveitando aqui, esse minha forma de ser, como a forma de ser dela, ela continua acelerada, né? Uhum. Eu continuo, vamos dizer assim, não é que desacelerado, mas hoje há vamos dizer assim, há um equilíbrio. Sim. Porque tanto o que ela hoje tem, eu posso usar, né? Exato. Porque aí entra naquele ponto onde Deus une pessoas, não tem aquela história, a minha cara metade, né? Gosta de tudo que eu gosto, né? Normalmente é uma coisa antagônica, né? Então esse antagonismo entre eu e ela, que somos bem as pessoas que nos conhecem, sabe, né? Que nossa têmpera é muito diferente, mas isso hoje tem um equilíbrio. Isso foi, vamos dizer assim, é como uma orquestra, né? Que tem lá o trombone, né? Mas também tem o violino. Então, assim, há uma harmonia agora. Violino. Há uma harmonia agora, né? Então, assim, eu não passei a ser como ela, nem ela passou a ser como eu. Mas há uma harmonização para que a coisa funcione de forma saudável, né? Então, ela agora se expressa de forma mais saudável e dentro do meu comportamento ela já entende e eu já começo a me expressar. Ela se aproveita também é uma ferramenta que eu tenho que ela não tem e tem ferramenta que ela tem que eu não tenho. Então, a gente vai se utilizando como casal e se respeitando, entendendo a forma de cada um funcionar. Bom, muito bom. Por que eu entendo isso ser excelente para esse momento do Pode Rever? Porque esse episódio, ele traz para nós o entendimento de funcionamento no casal, no relacionamento. Então, quando nós unimos, né, começamos aqui pela questão da família de origem, nesse bloco que nós estamos finalizando, ele traz a ideia de que eu estou carregando algumas coisas, né? Eu trago da minha infância, da minha história, algumas coisas. Talvez você esteja identificando também aí na sua casa, na sua família, até em você mesmo, que ele é muito diferente de mim. Ela é muito diferente de mim. Mas será que isso tem alguma raiz? Tem alguma ferida? Será que isso é algo que veio da família de origem? Será que veio da história dessa pessoa? E é nesse bloco que nós vamos falar disso. Eu quero falar um pouquinho sobre feridas, pensamentos e atitudes. E dentro desse processo de feridas, pensamentos e atitudes, que se torna ciclo, então é um ciclo vicioso, né? Porque quando tem uma ferida, gera um pensamento,
E aí, automaticamente, entra um comportamento. Então, eu quero perguntar para você, Jorge, se havia, ou o que você lembra de alguma ferida sua que mais fazia você se sentir ou reagir mal. Então, um desdobramento dessa minha falta de diálogo, você vai fazendo gambiarra. Acho que a palavra é essa. Você vai fazendo gambiarra para tentar sobreviver. Os famosos gatilhos. Os gatilhos. Não, não é nem gatilho, é gambiarra, é gambiarra mesmo. Você vai ali tentando fazer alguma coisa. E qual foi a gambiarra que eu comecei a fazer? Bom, ela é impulsiva, né? Eu não posso falar muito porque se não tiver de acordo a coisa ficar ruim. Aí começou a questão de eu preciso de paz. Então, para não ter paz, quem é que vai ser contra a paz? Né? Eu estou fazendo em prol da paz, eu comecei a omitir e mentir. Uhum. Para alcançar a paz, né? Então, assim, para não haver esse tipo de enfrentamento e confronto e trazer guerra, eu comecei no aspecto de ficar mentindo e omitindo as coisas, para ter um senso, a palavra acho que é uma sensação de tranquilidade. Era o mínimo, né? de paz na casa. De paz, Então, assim, por algum momento a coisa funciona, mas vira um ciclo. Vira um ciclo e vai ficando pior. Vai ficando pior. Aí você fica refém. Você fica refém, sabe? Você ficar usando o limite do banco. Uhum. No começo vai muito bem, né? Só que chega um momento entra na rotativa do cartão de crédito. Exatamente, vira uma bola de neve. E depois aquilo fica impagável. Você não tem como pagar, né? E você fica com dívida. E o que lá no início dava uma sensação de paz, só que depois você vê que fica pior do que já estava. Então, dentro do que você falou, né, eu percebi que houve esse desdobramento da mentira, da omissão, de esconder as coisas, de não querer passar, né? Já que eu não posso falar, eu não tenho uma voz de fala, nada eu consigo atender, né? Então eu vou esconder. Aí eu comecei a esconder. Olha que coisa interessante. Quando foi citado aqui, né, sobre a questão de você iniciar algo em pró de algo, de querer o bem. Sim. Porque você não começou a mentir porque você queria mentir. Piorar a situação. Não, eu quero ser um mentiroso. Não é isso. A sua ideia inicial ali era: eu acho que vai dar certo se eu omitir isso aqui, se eu inventar essa situação, pelo menos não vai ser todo dia guerra. E aí aquilo virou um ciclo vicioso que provavelmente, dentro da sua história, né, pode ter gerado essas situações de você não conseguir ter espaço para se expressar. E aí você usou isso somado ao que a Carla trouxe, a carga, né, emocional, o peso ali, o padrão da família anterior, né, da família de origem, e aí combinou com isso e você começa a buscar essas situações aonde vira ciclos de mentira. Ok. Aí você pensa quando a mulher que é estourada, que é autoritária e mandona, descobre a mentira. E aí quer fazer o quê? Ah, meu filho, telhado é pouco. Entendeu? Imagine o clima dentro de casa. O clima que ficava. Complicava mais ainda. Porque você não era uma pessoa de mentira. Não, eu não era de mentira, mas mentir para tentar resolver não resolve. Porque o comportamento transparente, né? Porque se tem uma coisa que as pessoas impulsivas são, elas não conseguem mentir. Né? Verdade. As pessoas impulsivas, elas não conseguem mentir. É verdade. Fala na cara. Então, por um outro lado, isso era inadmissível.
Por outro lado, ela também não tem É. filtro, né? Exatamente. Então, percebe que, né, aquela história que eu falei da orquestra é só uma questão de afinação. Todos por exemplo, as características minha e dela são boas, a gente se combina hoje, né? Bem no começo do nosso casamento, a Carla sempre foi expansiva, de rir, brincar com todo mundo, e muitas das vezes as pessoas me faziam a pergunta, depois assim, pessoas que nos conheceram jovem, né, quando nós nos casamos, e passava tempos e nos encontrava, e ela estava com aquela mesma, da mesma forma, as pessoas sempre me perguntam assim, tu não conseguiu mudar ela não? Ela não continua, como é que tu aguenta? Ainda é assim, eu achei que quando ela fosse casar ia mudar, mas tinha uma coisa que eu percebia que, tipo assim, tem coisas que eu não tenho habilidade para poder fazer, e ela tem. Então, hoje, vamos dizer assim, eu consigo usufruir do que ela tem sem guerra, sem trauma. E isso me beneficia, né? E eu lembro dessa fala lá atrás, que as pessoas achavam que eu tinha que mudar o comportamento dela. E na realidade a gente descobre depois também que ninguém muda ninguém, né? Ninguém muda ninguém, exatamente. Mas o casamento ele é constituído por como nós aprendemos e aplicamos, é uma sinergia, né? A soma das partes te faz mais forte. Então, o que um não tem, o outro tem, se completam e torna o casal. O poder do casal está nisso. De você entender exatamente como o que você tem habilidades e dons, né, para cuidar, para fazer, e que o outro não tem. Então, essa junção faz de um casal essa sinergia, que é justamente a soma das partes serem mais fortes. Agora, Carla, eu ouvi o Jorge, mas eu não quero ouvir você falar do Jorge. Eu quero ouvir você falar da sua ferida, do que você carregou, né? Dos pensamentos que você tinha nos momentos em que você estava ali nessa situação, vivendo ao lado do Jorge. O que mais dentro de você, esses pensamentos, podia piorar um ambiente que você carregou da sua história, da sua infância, da sua vida? Por o meu pai ter me rejeitado e ele não ter me registrado, uma das coisas que... Peraí, deixa eu só entender. Teu pai... Você se sentiu rejeitada, mas teu pai não te registrou também. Não registrou. Então você não tinha... Não, então eu cresci, todas as vezes que eu olhava no meu registro e depois que eu tirei a minha identidade, era uma ferida que eu carregava. Então era como se... Sabe quando você tem um machucado e você sempre... Sabe? Toda vez filiação. A vida eu falava assim, eu dava o nome da minha mãe e falava assim, filha de chocadeira. Mas eu tentava... No documento não tinha o pai? Não tem nome de pai. Não tem o documento, até hoje. Tem asterisco. Filiação é Cleusa de Jesus Paixão, pai asterisco. Pontinho. Então a tua identificação, tua filiação, te remetia sempre à minha dor. Mãe. A dor. Sempre. E assim, o meu avô, eu cresci chamando ele de pai, e toda vez que eu estava em algum lugar, na igreja, no aniversário, e eu identificava um pai com uma criança, com uma filha, e dava muito carinho, eu começava a me aproximar e buscava aquela paternidade, chamava de pai. Tanto que meu pastor, cresci chamando ele de pai. Eu estava até lembrando que tinha um irmão da igreja maravilhoso, que eu amava ele, o irmão Milton, e ele era muito carinhoso com a filha dele. E eu fui me achegando, a ponto de começar a chamar ele de pai também. E ele ficava, vem cá, minha filha. E eu gostava disso. Mas eu buscava esse buraco, essa paternidade que eu não tive de pai na minha vida. E aonde isso influenciava no teu casamento? Então, no meu casamento, eu busquei no meu marido um pai. Entendeu? Quando meu marido ia me abraçar, às vezes eu queria um abraço de quem? De meu pai. Marido não dá abraço de pai. Quando eu queria um colo de pai, que eu ia buscar, marido não dá colo de pai. E às vezes isso me gritava aqui dentro, sabe? E eu sangrava em cima dele. E isso me dava um arrependimento muito grande. Ele não me feriu,
mas ele recebeu todas as minhas dores. Quando a gente casou, com 3 meses de casado, a gente ia se separar. Eu lembro que o nosso pastor foi lá na época, você lembra disso? Lembra? Era um domingo que a gente, Domingo de manhã. nós não fomos à escola bíblica. Você era professor de escola dominical, Eu você não dava foi. aula na escola e eu não fui, porque Tinha caído pau. naquela noite antes Foi brabo. foi tipo Obrigada. torcida Que organizado. torcida Eu organizada. acho que o Flamengo. E aí eu não aprendi. E assim, foi de Deus aquele Aquele dia, homem. aquele homem, assim, pastor Ailton. Foram pessoas que Maravilhoso. nos cuidou, Nossa. né? Tanto a mim como ela já estava desde 6 anos Na na igreja, eu me converti. Olha, desde 6 anos carregando isso. Quer dizer, E desde... eu me converti depois, quando eu tinha 19 anos, quando eu comecei a namorar ela. Meu filho na fé, tá? E ela era da igreja e eu não. Imagina naquela época, né, 1990, como é que era uma carga. Vamos ter um tempo para falar sobre isso depois. E aí ele apareceu lá em casa. De manhã. Ele apareceu lá em casa de manhã, querendo saber o que estava acontecendo. Casado de pouco, né? Mas ele já foi porque Deus tinha colocado para ele e falou com ela. Conta aí. Aí ele chegou, entrou, aí eu igual uma ogra, azeda, aí ele sentou no sofá. Ela saiu da trincheira. Ele sentou no sofá, mandou a gente sentar, olhou para mim e falou assim: isso tudo que tá acontecendo aqui, a gente nem falou o que tá acontecendo, nós chegamos. Homem de Deus E mesmo. ele falou: isso tudo que tá acontecendo aqui é tua culpa. Eu, por que minha culpa? Logo pra você. E aí? Ó o microfone. Aí ele falou: você é uma mulher manipuladora, controladora, e aturadora. Você era. Aí ele falou, eu lembro até hoje, ele falou essa frase pra mim: se você fosse a última mulher da terra, eu ia morrer solteiro. Aí eu virei pra ele e falei: quem disse que eu ia querer casar contigo? Mas aí ele foi toda a paciência, sabe? Aí eu comecei a me desarmar. E foi de Deus. E eu falei: eu preciso de ajuda. Só que eu não sabia o que estava acontecendo. Aí passava umas 2 semanas, no máximo um mês. Ele fala que eu tenho um Venom. O Venom saía para fora de novo, sabe? E machucava de novo. Mas eu não queria ser assim, não queria ser desse jeito. Mas era essa falta de paternidade, sabe? Hoje em dia, quando alguém fala, pai não me faz falta, faz. Porque o primeiro amor da vida de uma filha é o pai. Como me fez falta? O meu avô, ele supriu, mas a roupa que ele vestia não era do meu pai. Ele fez, ele me amou, meu avô me amou, mas não era meu pai. Entendeu? E aí, Patrícia, como você, psicóloga, diante de uma história, né, como a deles, que veio dentro do propósito nesse bloco que está falando de feridas, pensamentos e atitudes, que é um ciclo que se repete, como que você vê isso? Porque até agora nós falamos de família de origem, estamos falando de feridas. Sim. Até agora a gente não falou da construção do casamento pós a data do casamento. Isso. Tipo assim, os nossos planos são esses, os dois estão zerados. Sabe o reset do computador? Vamos fazer um reset, vamos formatar a máquina e vamos começar tudo do zero. A mesma coisa o celular. Até agora, esse casamento deles, o que nós ouvimos parte dessa história, são coisas do passado. Mas e aí, como que resolve? Às vezes a gente percebe, né, que existe alguns enganos, né, dentro das teorias do casamento, que trazem essa questão que o tempo cura, né? O tempo cura a ferida que é tratada, né? Então nós precisamos entender que cada um dentro da relação conjugal, cada um traz a sua história, a sua bagagem, e dentro dessa história, dessa bagagem, existe o que? As feridas, né? Existe tantas
situações que trazem, que nós carregamos dentro de nós, que se nós não tratarmos, a gente vai ter essas reações, né, dentro da relação conjugal. Então, é quando nós sempre falamos, quando nós trabalhamos com casais, e nós também vivemos isso, né, eu e o Alexandre, cada um traz a bagagem da sua família, as suas dores, né, aquilo que você não resolveu, e passa a morar essas duas pessoas com suas feridas, com suas dores, dentro de um lugar, de um mesmo ambiente, e se a gente não tratar dessas dores, a gente vai ficar o tempo todo espirrando, como você falou, né, Carla? A gente vai espirrar o sangue da nossa dor, da nossa ferida, naquele que não tem culpa, né? Então, assim, se pudéssemos, antes de casar, né, fazer um tratamento, uma revisão de tudo que nós vivemos e tratar o que não foi tratado, aí sim eu acredito que seria bem mais fácil. Mas, enfim, a gente acaba ficando refém de uma situação que, como a Carla, né, chegou num momento que ela falou assim, eu não quero mais ser assim. E aí é o momento de você realmente olhar e falar, eu preciso de ajuda. Então, os sinais que podem, para quem está nos assistindo, os sinais que essa pessoa pode identificar a partir de um relacionamento, é uma pessoa que pode ser muito retraída, ela pode ser uma pessoa muito expressiva, ela pode usar qualquer conversa, elevar o tom de voz, ela pode usar qualquer situação como algo que ela se explode, né? Ela perde o controle, ela pode ser, por exemplo, ciumenta demais. Tudo isso pode ter uma raiz da sua infância, da sua história, da sua família de origem, feridas que foram sendo geradas. Então, isso, quando você fala de uma revisão, você traz então que a pessoa deveria fazer uma avaliação dela mesma. Mas quando nós estamos namorando, não é? Tá tudo incubado. Quando estamos namorando, A gente não tá pensa. tudo a mil maravilhas, não é? Sim. Tudo é flor, é telefone. Antigamente a gente passava, ficava horas no telefone, né? Até hoje, né? A troca de WhatsApp, a gente fica ali, leva flores, compra, deixa que eu te leve em casa, não, pode vir que eu te busco no trabalho. E aí, como é que descobre isso? Diante de um cenário como esse? É difícil. É difícil, na realidade, assim, a gente só começa a descobrir conforme você vai vivendo, né? As desculpas se Quando juntam, você né? começa, porque assim, tudo que é em excesso não é bom. Então, alguns sinais podem ser percebidos até no namoro. Sim, também. Só que quando você tá no namoro, Você não enxerga Tudo é muito. flores. Vai mudar. Vai mudar, você eu vou. fica justamente nesse lugar, né? Ah, não, isso vai passar, né? Momento dele, Ah, né? vai ser diferente. Ah, eu vou conseguir mudar, né, essa situação. E na realidade, assim, como eu falei, ninguém muda ninguém, né? As pessoas só mudam quando elas começam a olhar para dentro delas e começam a falar, eu preciso mudar e eu preciso descobrir onde estão os meus problemas, né? Então, assim, a gente, quantas vezes, né, nós vemos, né, casais, né, que chegam dentro de uma ilusão, né, de que as coisas podem ser diferentes se cada um cumprir o seu papel, né? Então tem os ensinamentos dos papéis, né, dentro do casamento. Ok, mas eu só vou conseguir desenvolver. É ótimo eu aprender, né? Conhecimento de quais são os papéis. Mas como desenvolver bem esses papéis se eu estou presa dentro de mim, nas minhas dores, nos meus traumas? Então eu preciso, por isso que a gente fala que dentro da questão casal, a gente tratar do relacionamento, trazendo a compreensão de como cada um tem que agir dentro do seu papel de marido e esposa, é ótimo. Mas se a pessoa não compreender em relação a ela, em primeiro lugar, né, o que ela precisa mudar nela, e ficar só esperando na expectativa que o outro faça do jeito que ela gostaria, aí isso acaba sendo frustrante e acaba trazendo os grandes conflitos, né? Então a gente precisa entender que o casamento começa
por mim, eu olhando para dentro de mim e não olhando para o meu cônjuge. Então, olha aí, pessoal. O tema desse podcast, né, desse Pode Rever, desse episódio, é o nós começa no eu. Então, começa em mim. Então, quando nós estamos falando de casamento, nós não podemos olhar só para a dupla, né? Só para o casal. Nós precisamos olhar a partir do eu interior, a partir de eu mesmo, a partir de um momento da minha vida que eu estou conduzindo dentro do meu relacionamento. Agora, a gente entende que esse processo ele pode ser um pouco complicado para pessoas que não têm algum tipo de acesso. Por exemplo, um casamento diante de um ambiente religioso, cristão, um ambiente onde você aprende a palavra de Deus, onde você tem eventos, você tem encontro de casais, você tem palestra para casais, tem o jantar, né, do Dia dos Namorados, retiros. Esses ambientes, eles normalmente são construídos para ajudar o casal a ter uma compreensão. E aí eu quero perguntar para vocês dois, quem quiser responder. Esses ambientes, eles resolvem, eles ajudam, eles pioram quando você está muito dolorido, porque eu entendo assim, eu quero que você cresça, eu quero que você tenha um casamento forte, mas você percebe que o eu interior não está bem resolvido, mas aí se torna um fardo? Então, Como é que a gente poderia definir isso para quem está nos assistindo? a questão desse ambiente religioso, vamos colocar assim, ele tem alguns aspectos, né? Qual é o aspecto? Eu preciso dar a solução porque eu me casei na igreja, né? Ou não casei na igreja, agora eu estou casado, sou cristão, confesso, né, ao Senhor. E existe duas situações que muitas das vezes atrapalham muito, né? Eu vou chegar lá na sua pergunta, que eu estou lembrando de algo aqui, que o que ocorre? Começa a se dar algum remédio para o coletivo. Uhum. Um remédio que, por ser cristão, o que normalmente nós fazemos? Vamos jejuar, vamos orar, vamos subir monte, vamos fazer, toda sexta-feira vamos estar orando, toda semana vamos fazer a semana de oração, 7 semanas de oração. Eu não estou desconsiderando que isso é invalidado, mas eu preciso tratar no individual, né? Eu preciso tratar no individual. E uma outra coisa, a segunda, é quando uma das partes acredita que pode mudar o outro, como a Patrícia estava falando. Ninguém muda ninguém. Quando eu entro nesse aspecto de achar que eu posso mudar, na verdade não é mudança, o nome disso é reprimir. Eu começo a reprimir o outro, e o outro, de uma certa forma, pode dar algum resultado nessa repreensão, porque a tendência, no primeiro momento, é abaixar aquela fervura, e parece dar uma falsa impressão de controle. Mas só que ninguém consegue ficar sendo reprimido a vida toda, né? Tem pessoas que estão até hoje debaixo de sendo reprimida em prol do meu casamento correr tudo bem, Sim. né? Então, esses dois aspectos a gente precisa avaliar, que muitas das vezes dentro desse ambiente religioso acontece com alguma recorrência. E a segunda pergunta, aí a pergunta que você fez, que eu já esqueci. Não, Ajuda. quando nós estamos nesse ambiente, por exemplo, você fez uma colocação que eu acho que responde um pouco dessa pergunta. O ambiente religioso, ele nos traz em momentos para casais. Sim, os como encontros, casais. isso. E você fez uma colocação que eu acho que vale a pena a gente refletir, que é uma pessoa que está sentindo algo no corpo, né? Eu tô com dor no corpo. Significa que serve o mesmo remédio para todos que têm dor no corpo? Não. Não. Então, há uma... Às vezes não é uma ilusão, mas há uma falta de compreensão de que se eu estou sofrendo no meu casamento, eu preciso buscar especificamente tratar daquilo que mais me incomoda.
Então, assim, se eu sei o que me incomoda na Patrícia. Então, tem atitudes da Patrícia que me deixa por aqui. E tem atitudes em mim que deixa a Patrícia por aqui. Então, quando é percebido isso, se há um diálogo ou uma comunicação, você vai buscar exatamente tratar daquilo. Ajustar. Ajustar. Então, é como você falou, às vezes você busca baixar a fervura, mas não resolve, porque ainda está lá, Se abaixa a fervura, mas com a ferramenta errada. com a ferramenta errada. A motivação é até boa, mas a ferramenta usada, ela é errada. Como no meu caso, eu baixava a fervura com mentira. A minha motivação era boa? Era o que eu queria? Paz, tranquilidade dentro do meu lar. Mas a minha motivação era boa, mas a forma de execução era errada. Então, esse ambiente onde nós temos os ensinamentos que as igrejas ajudam muito os casais, né? De fato, isso são encontros maravilhosos, né? Sim. Retiros, palestras e tantos outros congressos, e que nos acrescentam, de fato, bastante coisa, mas o tema, o que nós temos aqui é que a gente precisa olhar para dentro de nós. A ferida tá A lá dentro. ferida que está me levando a isso. Então, eu posso participar e posso até ajustar alguma coisa, mas ainda assim eu tenho que observar melhor o que eu estou sentindo. E aí buscar um ambiente que a gente sempre fala aqui, que é buscar um ambiente seguro. Sim. Agora, aonde nós encontramos um ambiente seguro? No coletivo. Se é no meio da multidão. Como que eu faço para acessar alguém? E é nesse momento que eu acho muito importante a gente comentar, nesse bloco, até falando sobre feridas, nós já vamos entrar no outro, que traz ali uma mudança de comportamento, mas quando eu passo por esses processos, isso tende a ajudar, mas ainda assim não é o suficiente. E o que eu preciso fazer a mais, então? Eu preciso ter uma mudança de mente, que aí entra no terceiro bloco para a gente ir caminhando para o nosso final. O terceiro bloco vai falar assim, mudança de mente, metanoia, Romanos 12:2, na prática. Ou seja, como a Carla usa uma expressão, né? O rever na veia, né? Braço da seringa. Braço na seringa, né? Ela usa uma expressão no rever que a gente tem que estar com o braço na seringa o tempo todo, porque é um processo contínuo. Contínuo. Não é? Então, que decisão você, Jorge, tomou para mudar esse ambiente, para mudar esse clima, para mudar essa situação, essa mudança de mente, ela tem que ser acompanhada de algo. Então, algo é uma atitude, é um comportamento, é uma forma de se expressar, E você já disse que você tinha dificuldade porque você buscou um ambiente de mentira. Uhum. Mas e aí? O que de fato, que decisão você tomou para que isso começasse a mudar na tua vida? Então, para que se começar a tomar a decisão, você precisa saber da tua fragilidade. Você precisa conhecer ela. Eu preciso conhecer o meu inimigo, né? Eu tinha um inimigo. Se eu não conheço o meu inimigo, eu costumo dizer que a Bíblia toda, ela sempre fala em luta, ela não fala em briga. O Senhor sempre falou que nós iríamos lutar, e lutar é diferente de brigar. Se eu passo a minha vida brigando com o meu inimigo, que muitas vezes eu nem o conheço, sei o que é, mas eu fico brigando com ele, porque briga é aquilo que a gente vê na rua. E esse inimigo estava onde, Jorge? Então, o meu inimigo estava nessa minha falta de querer encontrar com a realidade. Acho que estava dentro de você, poderia ser? Dentro de mim. Então, assim, não tinha a ver com ela, Sim. da forma que ela era, mas tinha a ver somente comigo, da minha forma de querer me ficar guardado. Então, era esse inimigo. Então, eu reconhecer e brigar também não resolve. Eu preciso reconhecer e passar a lutar com ele, porque a briga é aquilo que eu falei, é de rua. Não tem técnica, não tem estratégia, não tem nada. Agora a luta não, a luta tem estratégia, né? Quando você vê uma luta do UFC, ali eles se estudaram, técnica, né? Eles se estudaram, viu o ponto fraco de um, o ponto fraco de outro. Então é para isso que o Senhor nos chamou, para lutar, não para brigar. Uhum. Então, quando eu deixei de
um primeiro momento a gente começa a brigar, depois a gente aprende que tem que lutar. Quando eu aprendi a lutar com essa realidade, eu comecei a ter consciência. Aí eu comecei a entregar de forma mais, como eu posso dizer, de uma forma, porque quando você começa a reconhecer, você precisa ser muito claro e falar das tuas vulnerabilidades. Uhum. Porque se você quiser ficar escondendo a tua vulnerabilidade, você não precisa falar pro teu inimigo, né? Mas quem tá contigo, que tá te treinando, ele sabe, ó, o teu ponto forte é esse, o teu fraco é esse aqui. E você precisa reconhecer que aquilo ali é fraco e aonde você tem o teu ponto forte. E você vai trabalhar em cima disso. Então aí eu comecei a ser mais claro comigo mesmo. Porque você precisa ser honesto com três pessoas: com Deus, com você e com aqueles que estão próximos. Então, e eu preciso começar a ser claro com Deus, porque ele já sabe de tudo, mas eu preciso transparecer isso para ele. Eu preciso ter certeza que eu estou entregando para ele aquilo que ele já sabe e aquilo que eu sei. Já começa a mudar. Então, você quer dizer que uma forma clara e simples para a gente entender é: eu preciso aprender a lutar. A lutar. E aí, conhecer o meu inimigo. E aí, se eu entro num ambiente de reconhecer o que está dentro de mim, me causando mal ou me fazendo ser de um jeito que eu não quero ser, então eu preciso começar a estudar, aprender, a lutar, a saber as técnicas corretas, exatamente, como eu vou entrar nesse ambiente, como eu vou sair dele, sim, os limites que eu devo dar para cada uma das situações. E é isso que a gente, nesse momento, como o nosso propósito aqui do Pode Rever, do Ministério Rever, é trazer esse entendimento. Nós estamos falando aqui como casal. Nós estamos falando de um ambiente de pessoas que são mais de 30 anos de casado e que têm histórias para contar, e bastante histórias. E são situações que carregaram por anos dentro do casamento. Então, assim, diante de uma sociedade, o casamento, ele parecia bom, né? Parecia bom. Mas dentro de casa era uma luta. Então eu costumo dizer que a gente sai de casa, veste a nossa roupinha, né? A nossa máscara e vamos para a sociedade. Só que quando a coisa está muito extrema, não tem como segurar, de vez em quando escapa. Sai, né? E eu quero saber de você, Carla, mudança de mente na sua vida, dentro desse propósito de metanoia na prática. Em que momento você percebe que começou então a fazer sentido para você as suas ações para mudar o seu eu interior? Você consegue identificar algum momento que você fala assim: eu sou uma pessoa realmente muito expressiva, controladora, e aí eu preciso parar para começar a mexer nessas coisas que me afetam. Você conseguiu identificar isso em algum momento de forma clara para você? Sim, foi uma vez que ele chegou do trabalho e já estava explodindo já, estressada, normal que era, né? Era o próprio estresse. O próprio Meu sobrenome é estresse. Estresse, na verdade, ia se consultar com ela. Se consultar com ela. Eu dava aulas. Entendi. E ele pegou e falou para mim assim: eu só volto para casa por causa dos meninos, que eu não tenho prazer nenhum. Aí mexeu com você isso. Aí quem engessou fui eu. Aí eu olhei pra cara dele assim, mas ainda fui rude. Não precisa se preocupar com os meninos, não precisa nem voltar. Mas aquilo foi, desculpa a expressão, porradão, pancadão na boca do estômago, sabe? Você não esperava essa fala dele? Pela primeira vez ele expressou. Entendeu? E eu lembro que eu fui pro banheiro, entrei embaixo de chuveiro, chorei. Isso foi, Carla, desculpa te parar nesse momento, mas para que as pessoas possam compreender, quantos anos de casado mais ou menos vocês estavam nesse momento? Meu filho mais velho estava com 13, tinha uns 15 anos de casado.
Então, com 15 anos de casado, vivendo, se arrastando Sim. no casamento, vocês já eram da igreja, não? Sim, sim. Uhum. Então já tinham, Casamos no Evangelho. então vocês tinham 15 anos ali, Sim. no mínimo como casal, Sim. dentro da igreja, e ainda assim tinham esses momentos na casa de vocês. E um pequeno detalhe para piorar, nós já éramos líderes Uhum. na igreja. Tinha função na igreja, Sim. tinha cargo na Sim. igreja. Exatamente. E o título, né? A gente Título. não podia tirar mais por causa dos Tinha títulos. ministério, né? Sim, oxe. E eu entrei embaixo de chuveiro. E ele eu pedi que o senhor levasse, sabe? Porque uma mulher escutar isso, uma esposa escutar isso, que o marido não tem prazer. Eu falei, Senhor, tira minha vida. Sabe? Me leva, me. Eu sou uma bosta mesmo. E eu chorei muito, eu falei. E é aquilo, eu sangrava em cima dele, eu sabia, eu não queria, mas eu não entendi essa dor, eu não entendi. E não sabia como Não sair sabia dali, como né? resolver, como sair daquilo. E quando teu marido chega e fala que só volta para casa por causa dos filhos, que eu não tenho prazer nenhum em voltar para casa, arrasa qualquer mulher. Minha autoestima foi junto com a água, foi. E como é que eu ia olhar para ele depois de que ele falou isso? Eu falei, meu marido tá abrindo mão de mim. E eu preciso fazer alguma coisa. E foi aí que entra, então, começa a ter uma mudança de mente. Bem neta, sabe? Porque era muito forte ainda a coisa dentro de mim. Começa a entender que precisa fazer algo. Eu reconheci que eu precisava fazer algo. Mas cadê? Como? Aonde? Quem poderá me ajudar? Chapolin Colorado, né? Até porque, pegando esse gancho, cara, isso porque também nós vivemos essa realidade, a gente está envolvido num contexto de religioso, né, onde você recebe o tempo todo palavras e recebe, participa de eventos de casais. Nós tínhamos isso tudo. Você entendeu? ouve tudo isso e você fala assim, cara, eu entendo, mas eu não consigo fazer diferente. E isso vai causando uma frustração cada vez maior, né? Porque eu entendo que tem que ser diferente, mas eu não consigo fazer diferente. E eu não buscava ajuda, não buscava ajuda, não falava com o meu líder para não perder o meu título, sabe? A gente, na época, eram os líderes de jovens, né? Com quase 200 jovens na igreja, aquela coisa, aquela manifestação toda, mas eu não conseguia liderar dentro da minha casa. E a gente coloca dentro desse aspecto, a gente acaba achando que se o Senhor vier diante de nós para nos cobrar, vai cobrar o quê? O departamento que eu tenho. Isso. Deus vai me cobrar, eu preciso ser eficiente no meu apartamento, no título que eu recebi. Deus não quer saber nada disso. Exato. Primeiramente, ele quer falar assim, o que tu está fazendo com a família que eu te dei? É o que ele vai perguntar, né? Porque começa dentro da nossa casa, o nosso ministério, o nosso legado de reino começa dentro da nossa casa. E a gente acaba fazendo uma inversão de valores que eu me dou, faço tudo para minha congregação e me esqueço que eu preciso ser muito mais eficiente dentro da minha casa, com a minha família. E eu acabo não dando importância, ou melhor, eu tenho vamos dizer assim, uma preocupação de saber que a coisa não está legal, mas eu não dou a importância devida que é para me esforçar para buscar ajuda. Muitos têm todo um contexto, como ela falou, eu vou falar para quem? Como é que as pessoas vão me olhar? Já na condição que eu tô, né? É como tá pilotando um Boeing com um monte de gente dentro e parece uma situação inusitada. Aí você coloca o Boeing no piloto automático, aí você vai falar pro pessoal, gente, eu queria só falar um negócio. No meu curso que eu fiz, eu nunca passei por essa situação que a gente está passando aqui agora. É mais ou menos isso, é o peso de uma responsabilidade e as pessoas que a gente fica carregando. A gente não tem que carregar ninguém. E eu me vi, às vezes, com a situação de, assim, já viu aquele médico que fala assim, não fuma não, que o cigarro mata. Mas quando o paciente saía do consultório, eu ia lá, sabe? Eu era muito boa para atender, sabe? Dar conselho para as pessoas.
aí na minha casa. Olha que situação. A gente, você, Patrícia, creio que recebe muitas informações, né? Muitos anos no Rever também, diante, né, das pessoas que você atende, a sua experiência. Como que a gente consegue, né? Assim, de forma tentando de ser. Eu sei que não é simples, mas uma dica, uma orientação para quem está nos assistindo dentro do casamento, que se identificou com alguma situação dessa que foi comentada aqui, como que essa pessoa pode começar a agir? Como que ela vê esses movimentos? O que que eu preciso fazer? Porque a Carla expressou aqui, eu procuro quem? Porque, na verdade, eu tenho um ministério Título, né? um título para dar conta. Se falar, vão me tomar. Só que o meu marido falou que volta para casa porque se não fosse os filhos, ele não voltava mais. Ela entra em parafuso. Aí, só que tem que sustentar o ministério. Sim. Porque, como bem o Jorge colocou, às vezes a gente coloca o ministério na frente do casamento, na frente Sim. de qualquer coisa, Família. e às vezes se torna o nosso ambiente de fuga. Sim. Porque a gente, assim, lá eu me sinto bem. Lá mas como identificar isso? Tem alguma forma da gente procurar fazer uma pequena avaliação, alguma coisa assim que nos ajude a identificar isso? Essa mudança, essa metanoia? Como que eu consigo mudar a mente, o meu comportamento, praticando ou colocando isso em prática? Na realidade, assim, como a Carla disse, né, precisa ter esse despertamento e eu chegar à conclusão de que as coisas não estão boas e eu preciso fazer algo. Só que é aquela questão, eu sei de algumas coisas, mas não consigo fazer. Então, eu me sinto impotente diante da situação. E qual é a conclusão que eu preciso chegar? Eu preciso de ajuda, eu preciso de uma orientação, eu preciso entender o que está acontecendo, porque eu sei que não está bom, mas eu não consigo ver uma saída, eu não consigo fazer diferente, né? Então, até eu descobrir que existe algo em mim que eu preciso tratar, o primeiro despertar eu preciso mudar a minha maneira de, como se fala, né, sobre a questão da metanoia, mudar a maneira de pensar para mudar o jeito de agir, de ser, de viver. Mas eu preciso, provavelmente, na grande maioria das vezes, eu preciso buscar essa ajuda, né? Então, a gente tem hoje vários métodos, mas um dos métodos dentro do que a gente tem oferecido aqui, né, e apresentado, um processo de restauração, que é o próprio Rever, que nós vamos falar sobre ele agora, né, e também ajuda terapêutica. Eu falo aqui como psicóloga porque tem muitos casais que chegam, né, dentro de um consultório, de um atendimento terapêutico e trazem uma série de questões, né, e aí a gente precisa, a pessoa entende que não está dando mais conta e que precisa de ajuda. Então tem que buscar algum lugar onde, como foi falado aqui, onde você tenha total liberdade para abrir o seu coração, né, e falar, ser honesto sobre o que está acontecendo, para poder ter uma orientação, receber ferramentas, instruções de como colocar, fazer com que realmente você consiga mudar a maneira de pensar. Então, nós temos como, né, vamos entrar no bloco agora, rever no casamento, que é justamente do saber ao fazer, né? Quando a gente compreende, quando a gente identifica, a gente começa a ter a liberdade para cumprir o bloco anterior, que é a mudança de mente. Então, essa mudança de mente, ela pode ser um sinal de desconforto. Então, se eu estou no meu relacionamento e eu vejo, poxa, não tá bom, tem algo de errado. Então, a primeira coisa eu começo a entender que algo não está bem, e aí eu vou procurar ajuda. E aí entra na questão do rever no casamento. Porque o rever aqui, dentro desse processo que nós, né, do Ministério Rever oferecemos, que é cursos, um deles é o curso que nós temos os livros, que é o IRA, que fala da Introdução à Restauração da Alma, e o ARA, que é o Aprofundando a Restauração da Alma, é justamente para tratar o eu. É para tratar
a minha pessoa, conhecer um pouco mais Estudar a forma, mim mesmo, né? de forma guiada e de forma assistida por facilitadores experientes que vão te conduzir a esse processo de cura. Então, o rever no casamento, quero começar com a Carla agora. Qual é a ferramenta, Carla, que dentro do rever trouxe mais clareza e paz em sua casa? Que dia que você falou, bom, achei alguma coisa que vai me ajudar? Então, quando nós fomos por rever, né? Que eu cheguei lá, eu falei assim: o que eu tô fazendo aqui? Eu não preciso nada disso. Te convidaram para um curso. Quem é que estava dando curso? Esse ser humano aqui. Ser humano maravilhoso, graças a Deus. Era assim que você pensava dela no início? Não. Eu ia da Barra para casa xingando ela dentro do carro. Ele sabe. Não é nojenta, hein? Palhaçada. Nada a ver o que ela falou, nada a ver. Porque o que ela falava era o que o Jorge não podia falar. Não, exatamente. Era o seu confronto, E aí você né? ficava no confronto. E ela ia cada semana mexendo, né? E eu achava que eu não tinha problema. O problema meu era ele. E quando eu fui confrontada, que eu reconheci que a minha raiz era rejeição, e era uma raiz que era daquela árvore toda com a raiz para fora, que ele tropeçava, machucava ele, acabava machucando meus filhos, porque a raiz da rejeição ela tem uma abrangência, ela atinge outras pessoas também, né? Sim. E quando eu reconheci que a minha raiz era a rejeição e muita coisa ali junto, e foi doloroso, foi muito difícil. O primeiro confronto nosso não foi fácil, né? Uhum. Então, assim, o reconhecer. A minha ferramenta foi o reconhecer que eu precisava. No começo, não. No começo, quem precisava era ele. Então o problema da minha vida. Você estava indo ao curso para ele. Para tratar do Jorge. Se ele fosse tratar da minha vida, seria... Mas não tinha nada a ver com ele. Rever não tem nada a ver com o outro, é comigo. E quando eu reconheci... Quando você admitiu suas fraquezas, eu admiti as minhas fraquezas, eu admiti, sabe, que eu estava sangrando em cima de quem não me feriu, que eu fui tratado, que eu me permiti, porque você tem que se permitir, né? Aí mudou tudo. Porque é um confronto conosco, né? Confronto conosco mesmo. E é doloroso, mas é maravilhoso, é maravilhoso. Tanto que o meu filho falou para mim assim uma vez: mãe, a senhora tinha que ter nascido da maternidade direto pro rever. Pensa. Teu filho falou para você? Meu filho falou isso. Ai, se o rever tivesse chego antes, né? Ai, mãe, você só podia ter nascido e caído logo no rever. Já tinha poupado tantos anos. Muita coisa. Meus filhos também, eu sangrei muito em cima deles, né? Claro. Os feridos ferem, mas os curados curam. Isso aí. Ô Jorge, para você, que prática do rever ou que momento do rever ele começou a despertar em você essa atitude de que o rever era também importante no teu casamento? Não era só para você como pessoa, né, como a Carla acabou de expressar, mas ele era uma luz no fim do túnel. Em que momento isso marca você dentro do rever? Então, eu vou usar o que você falou aí de luz, mas não vou falar no fim do túnel, vou falar do quarto escuro. Ok. Foi uma luz no quarto escuro, um quartinho escuro que eu tinha dentro de mim, e esse quartinho, esse cômodo escuro dentro dessa casa, vamos fazer essa analogia, era aquele lugar que eu evitava de entrar, mas tinha dia que não tem como, você tem que entrar ali. E eu acabava entrando, tropeçava em algumas coisas, batia com a cabeça em algumas coisas, e isso ia, né, se acumulando. E quando eu saía daquele lugar, eu falava, nunca mais quero entrar aqui. Mas era o cômodo na minha casa. Por mais que eu evitasse entrar, mas tem momento que você acaba entrando, tem que entrar. E foi de fato uma luz. Quando essa luz veio para esse quarto escuro, eu vi que tinha coisas ali que eu precisava... A mudança, ela tem dois pilares. Tem coisas que, para mim alcançar a mudança, eu vou ter que
começar a fazer. E tem coisas que eu vou ter que começar a deixar de fazer. Então são esses dois pilares. Então essa luz dentro desse quarto escuro, eu me deparei com coisas que não tinha necessidade, que eu tinha que me desfazer. Mas tem coisas que não tem como você desfazer. Imagina uma coluna que está sustentando a laje. Uma coluna que está ali sustentando a laje. Como que eu vou arrancar aquela coluna? Não, mas eu tenho que aprender a lidar com ela. E tem coisas na nossa vida que a gente não vai conseguir eliminar, mas eu vou aprender a lidar com ela. Então, o Rever, dentro desse processo, com a minha família, como casa, eu comecei a ter essa luz que me ajudou a me conhecer, primeiramente, e a como lidar com isso, e coisas que eu precisei deixar de fazer, e coisas que eu precisei começar a fazer. Então, isso ajudou muito nesse processo no casamento. E aí eu comecei a usar as ferramentas que o Rever nos ensina, nos fornece, e dentro desse processo, já desde 2017, que a gente fala que o Rever é para a vida toda, né? Você vai aprendendo com convívio com outras pessoas, que outras pessoas também você começa a identificar um pouco de você, parte de você em outras pessoas, e ali passa a ser um balizador para você começar também. É como você assistir de fora um jogo, né? Você vendo pessoas que têm comportamentos parecidos com os seus, e aí você começa a fazer uma análise mais coerente, mais lúcida, e aí as coisas vão começando a conhecer, a mudar. Falar hoje que nós somos um casal perfeito, né? Eu tenho até medo de falar, porque não tem como falar. As pessoas que estão nos assistindo, vocês que estão nos assistindo, estão e ali então está um casal que agora são 10, perfeito. Não. Se você está pensando isso, você está redondamente, quadradamente, losangamente, todo tipo de triangulamente enganado. Mas aqui tem um casal consciente das suas limitações, né? Casal que se restaurou também, exatamente, né? Porque aí dentro desse processo eu uso, tem um remédio que eu até falo com ela, eu uso para as duas situações. Quando chega uma pessoa para nos elogiar, falar que a gente é maravilhoso, bom, né? Mas eu sei onde eu tô. Tá dizendo que é isso? Tá, é o que você tá dizendo. Mas eu sei onde eu tô. E também quando chega uma pessoa para falar totalmente oposto, eu uso o mesmo remédio. Eu sei onde eu tô e eu sei quem eu sou. É isso aí. Eu sei o quanto eu ainda preciso melhorar. Eu sei que eu não sou exatamente isso que você está falando, é o que você está pensando, mas eu sei onde nós estamos. Mas sabe o que mais ficou gostoso depois que eu fiz o Rever? Que eu não olhei mais o meu marido com sentimento de pai. Hoje eu olho meu marido com sentimento de esposa, que ele é o meu marido. Não tem sentimento de pai, aquela coisa que sangrava uma filha em cima do pai. Que ele não era meu pai, ele não tinha como corresponder a esse sentimento. E eu sempre reconheci que eu sempre tive um pai, que foi o Senhor na minha vida. Exato. Porque assim, muda a nossa ótica de olhar para a pessoa e entender que a pessoa também tem suas fragilidades. Porque quando você está no lugar de suprir a sua necessidade por conta das suas faltas, o que você faz? Você fica exigindo, né, muito daquela pessoa para poder suprir a sua necessidade. Vazio, né? Exatamente. Só que aquela pessoa também tem suas fragilidades e necessidades. Então a gente passa a compreender melhor, né, ter uma ótica diferente, e aí é onde vai entrando a metanoia, né? Que você vai mudando a maneira de pensar e que vai refletindo na sua maneira de viver. E a maior resposta que eu vejo que eu tô melhor é que às vezes quando eu penso que ele tá no trabalho, ele já tá chegando. Alguém que eu não queria nem mais vir para casa. Exatamente. Olha que bom a gente ter, né? Falamos um pouco sobre esses 4 momentos, né? Desses 4 blocos. E entendemos que coisas que vieram lá da nossa
infância, na família de origem, O né, ventre. que vem para dentro, né, do casamento, acaba trazendo feridas, dores, depois passa por esse processo de que eu começo a mudar o meu pensamento, e aí chega, né, no caso de nós, todos nós aqui, chega o Rever, né, traz essa proposta, né, lembrando que o Rever ele está há 29 anos, né, trabalhando com restauração, cuidando de centenas e milhares de pessoas. Nós estamos espalhados no Brasil todo e no mundo. Você pode procurar no seu local, entra no nosso site, procura as informações no Instagram, segue a gente, compartilha, porque isso faz também com que a gente chegue mais longe. Mas o que marca essa história aqui, eu resumi aqui numa frase que é assim, ó: curar a própria história é o maior presente que você dá ao casamento. Sim, Então, perfeito. o exemplo que isso traz para a nossa vida é: se eu estou curando a minha própria história, eu estou presenteando a minha relação, Sim, o meu casamento. E a gente percebe isso na vida do Jorge e da Carla, como foi na nossa vida, né, Patrícia? E a gente teve essas marcas e funcionaram e nos ajudaram. E se hoje estamos juntos ainda, é porque a graça de Deus está sobre nós, Sim, mas que tivemos ferramentas como a do Rever sim, que nos ajudou a ser melhores. Sim, Então, aonde que o Rever entra? O Rever entra para qualquer pessoa. é. Ele cabe para quem? Para qualquer pessoa. Por exemplo, você que é líder de casal, você que é ministro, pastor, às vezes você fala: meu casamento está tudo bem. Para que eu preciso disso? Você talvez pode parecer que não precise, mas talvez você tendo conhecimento, fazendo como o Jorge fez a analogia do quarto escuro, talvez você acendendo aquele cômodo vai te ajudar na sua própria vida e vai ajudar você a ajudar outras pessoas. Então vai cuidar melhor da sua igreja e vai trazer, como foi dito em outros momentos, em outros podcasts, que você pode acessar também. O Rever, eu costumo dizer, né, que já foi dito aqui, ele é um óculos, né? Eu olho para a Patrícia aqui, olha como ela tá linda hoje. Está linda, meu amor, sempre foi, Obrigada. né? Sempre. Cada dia que passa, cada ano que passa, eu amo mais essa Ai, mulher. que bom. Então ela tá linda, mas eu tô vendo ela por fora. é. Tô vendo ela por fora. Só que quando eu coloco o óculos, ela precisa de ajuda. É. Então, quando eu coloco o óculos do Rever, o que eu estou trazendo para dentro de mim? Uma visão que eu não só enxergo o exterior, mas eu estou enxergando o interior. Ótica. E aí, Isso. Deus, no propósito, como é a nossa base da restauração, que é Jesus, a fonte da restauração, então eu começo a ter a direção de Deus com a ferramenta certa para tomar as decisões corretas. Então, o Rever, ele justamente traz isso. E é a proposta de hoje: curar a própria história é o melhor presente que você pode dar para o seu casamento. Então, eu quero que vocês deixem uma palavra, uma mensagem breve, final, para quem está nos assistindo. Vou pedir para começar aqui pela Carla, para olhar para a câmera e dizer para aquelas pessoas que estão ali: o que você deixaria de mensagem para quem está nos assistindo no dia de hoje, para esse casamento, e em especial para as mulheres? Então, meus queridos, o que eu deixo para você é: não desista da sua história, não desista da sua família. Você, de repente, não está nem entendendo o que está acontecendo com você aí dentro. Você quer mudar, como fazer, a quem procurar. Saiba que Deus tem uma nova história para você. Nós te oferecemos a proposta do Rever, entendeu? O Rever, nós temos o antes do Rever e o depois do Rever. Você ferida, você fere. Mas se você vir por Rever, você vai ser curada para curar. Tá bom? Então, não tem nada a ver no teu marido, tem nada a ver nas pessoas que estão à tua volta. É tudo sobre você. Quer ajuda? Vem para cá que é aqui que você tem. Obrigado, Carla. Jorge, deixa uma palavra aí, você como apóstolo, você como homem, a experiência de vida que você tem, o que você deixaria de mensagem para as pessoas que nos assistem? o que eu poderia encorajar, né, os homens, né, que hoje talvez esteja dentro de uma situação que
na cabeça dele talvez já tenha tentado de tudo, ou acreditando que não tem mais jeito. É um clichê, né? Mas nada está tão ruim que não possa melhorar. E nada está tão bom que não possa melhorar também, né? Ficar melhor. E a proposta do Rever, dentro do que nós já conversamos aqui, até falamos assim muito superficial, talvez você já tenha participado de encontro, você já tenha feito Casados para Sempre, talvez você já tenha feito uma série de trabalhos que são, como eu posso dizer, são positivos, né? Mas talvez você não tenha encontrado ainda o resultado que você esperava dentro desses processos. Talvez você tenha passado por diversas comunidades, congregações, e talvez você esteja até olhando o evangelho como algo que não pode te responder. O Rever não está acima da palavra do Senhor, o Rever não é melhor do que aquilo que Cristo veio fazer por nós. Mas o Rever é uma ferramenta que ele vai te dar uma condição de caminhar com você e fazer você se conhecer, né? Como indivíduo, porque nós somos visto por Deus como um indivíduo, né? Não fomos feitos igual um pacote de biscoito traquina. Você compra um biscoito traquina, você vai abrir, você vai ver só biscoito traquina. Se abrir e tiver um piraquê ou qualquer outro tipo de biscoito ali, é estranho. Então nós não somos pacote de biscoito, não somos iguais. Talvez você tenha se espelhado em algum tipo de relacionamento que você gostaria muito que fosse replicado dentro da sua realidade, mas eu tenho certeza que dentro da tua composição, do que você é hoje e da tua esposa, companheira, do que ela é hoje, eu tenho certeza que há uma harmonia desses instrumentos que precisa ser feito, e eu acredito que o Rever vai te ajudar, e o Espírito Santo de Deus, juntamente com esse processo, que não temos como abrir mão dele, para colaborar. É uma caminhada, não é uma caminhada de uma semana, de um final de semana, nem de uma semana. É uma caminhada que precisa ser um pouco lenta, devagar, e estarmos todos juntos. Esse é o que o Rever oferece. Estarmos não somente em um momento, mas estar em vários momentos, até que você se reconheça. Não desista. Ainda há tempo e tudo tem um jeito para se resolver. Obrigado, Jorge. Patrícia, quer deixar uma palavra, uma mensagem para a gente encerrar? Sim, pegando, né, tudo que eles já falaram aqui na mesa, eu carrego uma frase no meu WhatsApp que diz assim, que a sua vida é o resultado das suas escolhas. E um conselho que eu dou, né, é que você escolha ser uma pessoa melhor. Eu, quando decidi a ser uma pessoa melhor, eu tomei a decisão de que eu precisava buscar ajuda. E eu tentei de várias formas e não conseguia mudar. E quando eu percebi que existia um caminho que poderia estar me ajudando, foi quando eu me encontrei e comecei, assim como foi dito pelo Jorge, pela Carla, comecei a fazer um estudo sobre mim e comecei a perceber onde estavam os meus maiores problemas. E esse processo eu encontrei dentro desse trabalho que o Ministério Rever oferece. Então, como todos já falaram aqui na mesa, eu gostaria de concluir, né, também fazendo um convite para você, né, se você tem caminhado e tem não conseguido sair de alguns lugares que não tem sido bom para você, para suas relações, procure essa ajuda, né, procure tentar caminhar por esse caminho, procure viver um processo de restauração. Isso faz toda a diferença para que a gente possa usufruir um pouco mais daquilo que Deus planejou para nós aqui nessa terra. Então, o meu conselho é, vale a pena você buscar ser uma pessoa melhor. A gente sempre pode melhorar um pouco. E o processo do Rever, ele pode te ajudar a ser uma pessoa melhor. Então, a gente... Em concordância aqui com os meus amigos aqui na mesa, eu convido você, né, a procurar por um lugar que possa te oferecer esse processo, e acredito que você vai conseguir usufruir melhor da sua vida. É isso. Obrigado, Patrícia. Bom, vocês que nos seguem, quero deixar aqui nossos agradecimentos ao Ministério Rever, a nossa líder nacional, Luciane Chalme,
e que tem nos proporcionado, né, esse tempo de mesa onde nós podemos levar mais longe essas informações. Então, a mídia nos ajuda, o canal do Pode Rever nos ajuda a ajudar aquelas famílias que não têm acesso. Então, se você lembrar de alguém, compartilha, né? Deixa o seu like. Se você estiver vendo no Instagram, ou vendo no Shorts ou no Reels, não deixa de fazer seu comentário. Coloque ali a sua mensagem, coloque sua pergunta, fale conosco, traga novas opções para os nossos episódios. Eu tenho certeza que isso é uma palavra de Deus para a tua vida e que pode ajudar muito nos seus relacionamentos. Então, mais uma vez, agradecer também a DMS Filmes, que tem investido conosco nessa missão, nesse ministério, e nós deixamos aqui do Pode Rever um abraço a todos vocês que nos seguem. Até o próximo episódio. Um beijo a todos na mesa. Um beijo para beijo. vocês e só um detalhezinho, né? Para você que assistiu o vídeo, curte, compartilha, comente. E se você achar interessante, passe, né? Compartilhe com as pessoas. Isso você vai nos ajudar a divulgar esse canal. Um abraço a todos.